Abra sua Bíblia, no livro de Esther. Quarta-feira foi dia 8 de março. Nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. E nesse dia foi estabelecido um memorial, na verdade, para um fato acontecido nos Estados Unidos, onde operárias foram presas dentro de uma fábrica e ali, no incêndio, elas acabaram perdendo a vida. Isso se tornou um marco que fez parte do calendário do mundo não faz muito tempo, talvez uns 50, 60 anos só, ainda que tivesse o apelo, o desejo de que isso se tornasse algo popularizado no mundo inteiro. Nem todo país ele celebra o Dia Internacional da Mulher. É uma sugestão. O Brasil faz esta observação. E o mês de março, mais do que isso também, ele traz, especialmente neste ano, no dia 9 e no dia 10, uma data especial. É a festa do Pur. Pur é uma palavra aramaica que quer dizer sorte. E Purim é sortes, é o plural de sorte. E esta festa, ela foi começada a ser observada no Antigo Testamento a partir do livro de Esther. Mais precisamente, essa ordem veio da cidadela de Suzã, do Império Medo-Persa, sob a autoridade de Xerxes, o rei do Império Medo-Persa, com 127 províncias. Quando Nabucodonosor conquistou todo o império, ele tinha 120 províncias. Por isso ele tinha 120 sátrapas. E entre esses 120 ele tinha 3 especiais, e esses 3, um deles era Daniel. Mas quando vem o rei Xerxes, ele assume o governo, eles tinham 127 províncias. O império já tinha avançado ainda mais. Quando completa 3 anos de reinado, então, de Xerxes, ele manda chamar a sua esposa. Ele faz uma festa bem breve, assim, não tão grande quanto a nossa, dia 18. Ele fez, na verdade, 180 dias de festa, tudo bem, ele era rei. Aliás, 6 meses de festa. Então ele convidou todas as 127 províncias dele e fez uma festa mostrando toda a glória de cada reino, de cada lugar, compareciam diante do rei. Então, por 6 meses, eles festejaram então, o Império Medo-Persa. No final desses 6 meses, 180 dias, ele fez uma festa interna. Eu não sei, provavelmente Xerxes é sinônimo de festa, porque o cara fazia festa o tempo todo. Então ele faz uma festa para comemorar a festa de 6 meses. Ele faz uma festa de 7 dias. E no final daqueles 7 dias, ele dá ordem aos seus oficiais para que fossem chamar a rainha. A rainha não estava com os homens festejando. Muito longe de que muita gente pensa que era toda uma festa pagã, cheia, regada com muitas coisas, na verdade não era bem assim. Havia muita honra e havia muito respeito. Então o rei manda que a rainha venha, vestida com trajes reais, com coroa na cabeça, para que ele mostrasse a rainha aos seus de maior proximidade. Nome da rainha, Vasti. Esta rainha estava dando uma festa também de 7 dias, juntamente com as suas amigas chegadas. Mas a atitude de Vasti foi de não atender o convite do rei. Outra mulher que aparece no cenário aqui é Esther. Esther perdeu seus pais provavelmente com o ataque do Império Babilônico a Jerusalém, a região do sul, Benjamim. Ela era descendente da tribo de Benjamim. Ela perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seus irmãos. E um primo dela, sobrinho do seu pai, criou ela como filha. Ela perdeu seu país, ela teve que aprender uma nova língua. Ela não somente perdeu seus pais, seu país, sua língua, como ela dependia de favores
de um pai de criação, mas um homem honrado, um homem respeitado, um homem com bastante conhecimento, porque quando você estuda o livro de Esther, você vê que Mardoqueu, ou algumas traduções colocam Mordecai, ele estava na porta da cidade. Na porta da cidade era onde o governo acontecia. Todo mundo que entrava na cidade tinha que passar pela porta, pagar impostos, resolviam suas questões judiciais junto à porta antes de entrar na cidade. É como aquelas aduanas, quando você passa de um estado para o outro, você tem que parar ali, fiscalização e assim por diante. Então, Mardoqueu, ou Mordecai, era um homem de bastante conhecimento, muito semelhante a Daniel, Ananias, Azarias e Misaías, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles perderam seus próprios nomes. E o próprio Daniel foi chamado de Beltesazar. Esther não se chamava Esther, se chamava Hadassa. Esse era seu nome. A atitude de Vasti de insubmissão ou de submissão parcial à autoridade do rei trouxe para Vasti consequências. A atitude de submissão de Esther, primeiramente, ao país que a recebeu, foram eles que destruíram seu país. Mas mesmo assim, ela não guardou mágoa no seu coração. Ela foi submissa e obediente a seu primo que a educou. Completamente submissa, e você percebe isso na história do livro de Esther, quando você lê e você vê que ela não denunciou de que tribo ela era, conforme o que havia pedido ou ensinado o seu primo, pai de criação, Mardoqueu. Antes de nós falarmos de Vasti e de Esther, eu gostaria de colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Eu gostaria de incluir uma terceira mulher. Nós temos o nome de 3 mulheres no livro de Esther. A esposa de um amalequita, chamado Ramã. O nome dela, Zeres. Você tem a história dela no capítulo 5. Zeres provavelmente era de uma família nobre. Zeres tinha, juntamente com seu marido, Ramã, muitos bens. Zeres tinha 10 filhos. Isso significa que ela já era uma mulher experiente. Talvez a gente olhe para Vasti e diga, mas ela ainda devia ser muito jovem para tomar decisões de não se submeter a uma ordem do rei. Esther talvez era muito jovem, mas Zeres não. Era uma mulher madura, era uma mulher experimentada e experiente. Ela era submissa a seu marido, sim, mas a submissão de Zeres era uma submissão interesseira. Em lugar de chamar a atenção do seu marido diante das atitudes de vingança e do ódio que ele carregava no seu coração, porque Mardoqueu era descendente direto do rei Saul. Algumas gerações depois, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá compuseram o reino de Judá. Ao passo que as outras 10 tribos, então, foi conhecido como Israel. Então haviam 2 reinos, o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Zeres, em lugar de chamar o seu marido à sensatez, Zeres bajulou seu marido. Ela empurrou o seu marido para uma atitude e uma ação que trouxe prejuízo imediato e por toda a sua vida. 2 dias depois, o seu marido estava morto. Os seus 10 filhos foram mortos, talvez uns 6 a 7 meses depois. Ela perdeu seus bens. O texto nos diz que o rei Xerxes deu todas as posses que estava em poder de Amã para Esther. Ela não deixou descendente. Vasti,
Ela foi submissa ao governo, ao rei, mas foi uma submissão parcial. Vasti representa muitas mulheres dos nossos dias. Elas são submissas, elas se submetem, mas alto lá tem limite. Zeres é aquela uma que diz sim para tudo. Sim para tudo, até para o errado. E isso não é bom. Vasti teve uma submissão parcial. Isso gerou vergonha, deposição. Ela foi deposta da sua função de rainha. Talvez ela imaginasse que o fato dela ser rainha e esposa do seu marido rei, as leis que eram estabelecidas naquele país não iriam ser aplicadas a ela. Debaixo de conselhos, o rei depôs a sua rainha e mandou uma carta a 127 províncias, dizendo que toda mulher devia honrar o seu marido. Porque aquela atitude de insubmissão de Vasti iria gerar uma grande revolta em todo o império. E aí, quando nós temos famílias fracas, quando nós temos famílias frágeis, nós temos uma sociedade frágil, nós temos um reino frágil. Mas quando nós temos famílias fortes, onde cada um conhece o seu papel e pratica, nós temos uma sociedade forte. Temos condições de vencer crises. O livro de Esther foi escrito, embora você não encontre de capa a capa, do primeiro versículo ao capítulo 10, o último versículo, qualquer menção à palavra que foi escolhida como palavra de revelação. Waomer Yahweh, disse o Senhor. Mas para qualquer entendedor e leitor atento das Escrituras, encontra no livro de Esther muito mais de revelação do que a princípio nós podemos imaginar. O livro de Esther, ele mostra uma mulher que se coloca na brecha a favor do povo de Deus. Essa mulher convoca as suas servas, não para fazer uma festa, mas para fazer um jejum. Esta mulher convoca os judeus que eram conhecidos deles para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, onde não se comeria nada, não se beberia nada. Mais ou menos como 3 dias e 3 noites o nosso Senhor esteve no seio da terra. E na semelhança de Jesus, Esther se colocou entre o povo de Deus e o rei, que tinha autoridade para dar a vida ou para tirar a vida. Quando Amã arquitetou, orientado e aconselhado pela sua esposa a destruição do povo judeu, você encontra isso no capítulo 5, no capítulo 6 do livro de Esther. Amã induziu o rei a baixar um decreto e, de acordo com a lei dos medos e persas, não se podia revogar uma lei dada. Não voltava atrás. Toda lei editada, dada, proclamada pelo rei, com o seu selo, não podia ser revogada. Esther se coloca na brecha. Ela pede para que seu primo, juntamente com a sua família, juntamente com as suas servas, jejuassem e orassem por ela por 3 dias. Porque quem comparecesse diante do rei sem ser chamado, a lei determinava a morte, a não ser que o rei estendesse para a pessoa o seu cetro e a chamasse pelo nome. Ou seja, não era qualquer um que podia entrar na presença do rei. Ele tinha que conhecer. 3 dias depois, Esther vem à presença do rei. O rei estende para ela o cetro, a chama pelo nome. Ela se aproxima. O rei dá a oportunidade para que ela fale.
externe o seu desejo. Esther é prudente. Esther não entrega o ouro no primeiro momento. Esther convida o rei para um banquete. E juntamente com o rei, ela convida o inimigo número 1 do seu povo. No dia seguinte, o rei vai ao banquete. E depois do banquete, ele chama a sua esposa e pergunta para ela: o que você quer? Até metade do meu reino é seu. Ela não entrega o ouro. Ela o conquista no terceiro dia. Então, no terceiro dia, um novo banquete. Eles vêm à presença do rei. Então Esther diz: como posso ficar tranquila se o meu povo está sendo vendido à morte? Se o meu povo fosse vendido como escravo ou deportado para um outro país, eu ficaria em silêncio. Não iria incomodar o rei. Mas agora julgue o rei o que deve fazer. E naquela mesma noite, Amã foi morto. E ela novamente chora aos pés do rei, pedindo que ele mude o decreto. A solução? Um novo decreto. O povo judeu, no dia escolhido por Amã, teria o direito de se defender. A palavra por é sorte. Quando Amã escolheu uma data, ele fez toda uma espécie de consulta a gurus. E eles lançaram sortes para ver que dia eles iam matar todos os judeus. Então foi feito um novo decreto, que o povo de Deus tinha o direito de se defender. E a Bíblia nos diz que nenhum judeu morreu, mas entre os outros, uma baixa enorme, inclusive os 10 filhos de Amã. Mas ninguém colocou a mão em qualquer propriedade pertencente àqueles. Embora a lei anterior dava direito a quem matasse um judeu tomar posse de tudo que era dele. Esse livro é um livro profético. É um livro que aponta para Jesus. Alguém que se colocou na brecha entre mim e Deus, entre você e Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus fez um decreto de morte. Um decreto de morte. Mas Jesus veio e se colocou na morte para livrar a mim e a você. Essa festa, a festa do Purim, celebrada hoje pelos judeus no mundo inteiro, que aconteceu quinta e sexta, dia 9 e dia 10, 2 dias, porque no interior de todas as províncias era o dia 13 do mês Adar, o último mês do ano, 12º mês do ano do calendário antigo. E no dia seguinte, no dia 14, então, eles não lutaram mais, eles descansaram. Mas na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, Esther pediu mais um dia para a matança. E então, até hoje, de acordo com o livro de Esther, capítulo 9, versículos 21 e 22, nos diz o seguinte a respeito desta festa, a festa do Purim, ou do Pur. Ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Porque no interior, eles guardavam o 14º, o dia depois, então, da luta. E na cidade de Suzã, eles guardavam o 15º dia. Então, por isso, Pur, singular, Purim, plural. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria e o pranto em dia de festa, deveriam comemorá-lo como dia de banquetes e de alegria, em que
mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. Nós temos 3 mulheres nesse livro de Esther. Vasti, a rainha, com autoconfiança, já satisfeita com tudo que tinha. Nós temos Zeres, uma mulher submissa, que dizia sim para tudo, que não tinha opinião própria, que adulava seu marido por interesse, porque quanto mais rico o marido ficava, quanto mais ele aparecia como o segundo do reino, só abaixo do imperador, mais status ela possuía. Uma cheia de si, outra querendo se encher. E Esther, que não tinha nada para oferecer. Não tinha nem pai, não tinha mãe, não teve direito de usar o seu próprio nome. Aquelas mulheres trazidas das 127 províncias foram colocadas diante do rei. Você já imaginou um concurso de beleza que dura 1 ano? Você tem isso no livro de Esther. Só que diferente de Zeres e de Vasti, que estavam cheias de dinheiro, Esther não deixou que o luxo do palácio, mesmo estando ali, morando por 1 ano, aquilo conquistasse o coração dela. E você vê a atitude de Esther no capítulo 2. No versículo 12 nos diz: antes de apresentar-se ao rei Xerxes, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para as mulheres com duração de 12 meses. 1 ano. 6 meses só com óleo de mirra. E 6 meses com perfumes e cosméticos. Gente, mulher perfumada desse jeito. Eu acho que é por isso que as mulheres gostam de perfume. Querem conquistar seu rei. Assim, quando se apresentavam ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Joias, pulseiras de ouro, colares de ouro, roupas finíssimas. Era propriedade dela. Verso 14. Ela entrava lá de tarde e voltava pela manhã, mas para outra parte do harém. Ela não voltava para o mesmo lugar, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial do rei, responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e a mandasse chamar pelo nome. Eu não sei você, mas 9 fora, um passarinho na mão é melhor que 10 voando. Eu creio que de cada província, provavelmente, de cada província tinha pelo menos uma escolhida. Então, 127 mulheres. Eu acredito que elas olhavam para aquele ouro todo, para aquelas vestimentas finas, e fazia a conta dos 9. É melhor um pássaro na mão do que 9 voando. E elas levavam tudo o que queriam. Tudo o que podiam, até se desse para esconder uma coisa no meio da outra. Sabe o que isso demonstra? Isso demonstra caráter. Isso demonstra do que nós somos feitos quando nós não confiamos em Deus. E nos agarramos tudo aquilo que nós podemos nos agarrar, em lugar de nos agarrar a Deus, que nós não podemos perder. Vasti se agarrou ao seu orgulho, foi deposta. Zeres se agarrou à sua posição social e aos bens que o marido já havia amealhado, perdeu a vida do marido, perdeu a vida dos 10 filhos e perdeu tudo que tinha. Mas olha o caráter de Esther. O texto segue, nos diz no versículo 15: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei, responsável pelo harém. Ela foi submissa. Ela estava prestes a ser coroada rainha. Se ela tivesse um caráter orgulhoso, soberbo, ela poderia dizer assim:
daqui uns dias eu vou ser rainha, eu vou mandar em você. E já começaria a pisar em cima dos seus oficiais. Mas o caráter de Esther era um caráter aprovado, porque foi lapidado por Deus. Mulheres de honra que influenciam não só a sua geração, mas que influenciam gerações que vêm, que não a conheceram pessoalmente. São mulheres e homens cujo caráter foi moldado por Deus. E o texto segue dizendo: Esther agradava a todos que a viam. Agradava não pela aparência. É bem provável que ela era muito linda. Eu não conheci mulher feia até hoje. São os nossos olhos que não veem a beleza em todas. Cada um de nós é peculiar, é único. Temos nosso próprio pecúlio, o valor atribuído a nós. Porque Deus nos dá esse valor. Jesus nos dá esse valor. Ele pagou o preço por mim e por você. Esther pagou o preço. Esther foi colocada e foi escolhida 4 anos depois que Vasti saiu do palácio. Isso mostra que o rei não estava nem aí. Ele não estava desesperado procurando uma esposa. Amã sobe ao poder. 7 anos depois é que esse decreto é feito. 12 anos depois que Vasti saiu do poder do governo. O tempo vai passando, mas o coração de Esther continua sendo um coração submisso. Um caráter aprovado. É por isso que o nome dela está figurando aqui nas Escrituras. É por isso que o judeu até hoje guarda a festa do Pur e do Purim. Ela não foi apenas reconhecida pelo rei como uma bela mulher, mas como um caráter aprovado. Hoje nós estamos muito mais preocupados com a estética do que com a ética. Hoje nós estamos muito mais preocupados com o ter do que com o ser. Eu gostaria de desafiar você, mulher, e não somente mulher, mas antes de falar para vocês, essa palavra falou para mim, ao meu coração. E hoje de manhã, orando e meditando sobre esse texto, Deus me colocou outra palavra. A palavra chamada perdão. Graça, misericórdia. A quem muito se perdoa, muito ama. A quem pouco perdoa, pouco. Palavra do Senhor Jesus a um homem chamado Simão, quando ele estava jantando na casa dele. Quanto nós amamos a Deus. Quanto nós amamos o povo de Deus. Será que nós estaríamos dispostos a colocar a nossa vida, tudo aquilo que supostamente foi alcançado, porque Esther estava no governo, ela era a rainha, ela tinha tudo a perder. Jesus deixou o seu trono de glória, assumiu a minha forma e a sua forma como carne e sangue. Ele abriu mão de tudo. Quando ele nasceu de uma jovenzinha que nem casada era. Estava apenas noiva. Um caráter de Maria que disse, mesmo diante do perigo de ser apedrejada, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. É um caráter aprovado por Deus, lapidado por Deus e em submissão, obediente a Deus. A submissão não deve ser por motivos interesseiros, mas porque é certo fazer. Esther tinha um coração assim, um coração semelhante ao coração de Jesus. Ele nasceu numa estrebaria, ele teve como primeiro berço um coxo, ele teve como primeira roupa de bebê alguns panos grosseiros que serviu de sinal para identificar a criança. Ele andou descalço pelas ruas e pelas vilas, pelas estradas empoeiradas. Ele carregou aquela cruz por amor a você.
Ele foi tão maltratado, não é porque ele era fraco, não, ele tinha 33 anos de idade. Ele era um homem acostumado a carregar viga nas costas porque ele era carpinteiro. Ele não era um menininho criado num apartamento atrás de uma tela de videogame. Ele era um homem acostumado a trabalho pesado. Ele não conseguiu carregar a sua cruz, não foi porque ele não tinha força. É por causa do sofrimento que foi submetido, por causa do tratamento injusto que ele recebeu. Naquele dia, um homem de Cirene, um sirineu, um homem chamado Simão, estava em Jerusalém. O soldado pega aquele homem e o faz carregar aquela cruz. Jesus está convidando hoje você para participar da sua glória. Mas ele não está convidando ninguém para participar da sua glória sem antes participar da sua cruz. Ele disse, se alguém quiser ser meu discípulo, dia a dia, nem uma vez por ano, nem uma vez por mês, não é uma vez por semana, é dia a dia. Tome a sua cruz. Eu não sei que cruz você tem. Certamente não é a sua sogra. Certamente não é. Sogra não é cruz. Pode até ser fardo, mas cruz não é. Nunca foi e nunca vai ser. Existe um grande engano quando nós olhamos para as dificuldades, para os problemas e dizemos que esta é minha cruz. Não. Sabe por quê? A carne não converte, irmãos. Essa carne não converte, essa carne tem que ir para a cruz. Não tem como salvar essa carne. A carne, a nossa carne, ela tem que ir para a cruz. Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não herda o reino dos céus. E às vezes a gente quer ir para o céu, mas quer carregar uma cruz com rodinha de espuma, virtual. Quando a gente quer. A cruz é para mim. A cruz é para cada um de vocês. A mesma proposta está diante de nós. O mesmo decreto de morte que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores decretou de morte, o mesmo decreto está contra nós. João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia nos diz, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. O mesmo decreto de morte, o mundo que nos cerca, e talvez muitos que estão aqui ainda não entenderam o Evangelho do Senhor Jesus. Ainda não foram libertos das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E Deus está convocando a mim e a você para se colocar na brecha a favor de uma pessoa. Será que nós somos capazes de nos colocar na brecha por uma pessoa por ano? E de lutar por essa pessoa? Jejuar como Esther fez por essa pessoa? Não é dar ordem para Deus, mas é colocá-la diante de Deus que pode mudar a situação. Esther não disse para o rei, seu cabeção, você deixou Amã fazer uma lei que vai matar todo o nosso povo, inclusive eu, porque eu também sou descendente de judeus, eu também sou desse povo. Seu desmiolado, seu inconsequente, Esther nunca dirigiu uma palavra de desrespeito ao seu rei, mas ela sempre dizia, se parecer bem ao rei, e se for do seu agrado, então o rei decide. O rei decide. Ela não disse ao rei o que ele tinha que fazer. Nós não temos o direito de dizer a Deus o que ele tem que fazer. Nós temos o dever de apresentar a Deus toda e qualquer situação. Aquilo estava oculto aos olhos do rei. Como é que nós estamos apresentando ao Senhor nosso Deus as nossas causas? Porque Ele não é só nosso Deus. Ele é Deus de toda a terra. Tudo pertence a Ele.
Tudo é dele. Ou será que nós nos achamos o escolhido, o especial? Deus não tem filhos prediletos, ainda que alguns o preferem mais do que os outros. Deus tem muita bênção para derramar sobre a sua vida. Sabe por que nós não recebemos? É por culpa de Deus. É porque nós não amamos. Todo filho obediente recebe dádivas do seu pai. E ele tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas nós não desfrutamos, talvez, de 10% do que ele tem para nos dar. Só porque nós somos, muitas vezes, como Vasti. A gente obedece, mas até certo ponto. Isso aqui é meio ridículo, Senhor. Eu não vou sair por aí entregar folheto. Eu não vou fazer isso aí. Não vou fazer aquilo lá. Eu sou um crente de outra categoria. Sabe? O que vão dizer de mim? O que meus amigos da faculdade, do colégio, da sociedade vão dizer? O que vão pensar de mim? Eu sou um crente de outro nível. Preciso de uma igreja com propósito para mim. Uma outra igreja. Assim que atinge só a nata, sabe? Só pega a gente. Gente graúda. É com esse tipo de gente que eu gosto de ficar. Vai ficar mesmo. Vai ficar, não vai. Jesus está vindo buscar uma igreja lapidada, trabalhada pela palavra de Deus. E eu preciso deixar que o alvejante atinja a mim. Que o sabão atinja a mim. Que o esfregão esfregue em mim. Cada um de nós precisa fazer isso. Quando a palavra de Deus é pregada, não é intenção de ferir ninguém. É de nos preparar e nos lapidar para nos apresentar a nós mesmos aprovados diante do Senhor. Então coloque-se de pé diante da presença do Senhor. Nós queremos orar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus disse para Ezequiel: procurei no meio de todo o povo uma pessoa que se colocasse na brecha a favor desse povo. Uma pessoa. E ele não achou. Mais adiante, capítulo 36, verso 26, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, fica tranquilo. Eu vou mudar o coração dos homens. Eu vou tirar o coração duro, de pedra, o coração de Vasti. Eu vou tirar esse coração. Eu vou colocar um coração de Esther, um coração de carne, de misericórdia, de graça. Um coração submisso. Ninguém está dizendo que é para ser capacho, gente. Isso é papo de feminista. A Bíblia nunca tratou a mulher com desprezo. A Bíblia sempre exaltou e ressaltou o valor da mulher. A Bíblia nunca fez isso. Isso é papel de machista, de homem que não sabe que nasceu de mulher. Deve ter nascido de outro jeito. Me desculpa a franqueza. Mas Deus quer moldar esse caráter em nós. Coloque seu coração diante de Deus. Papai, nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração um coração parecido com o coração de Esther. Senhor, nós percebemos pela leitura, pelo estudo, Senhor, desses três personagens, dessas três mulheres, Vasti, Zeres e Esther, que o Senhor tem um propósito. E que quando nós temos um coração submisso primeiro ao Senhor, mas também submisso àqueles que nos cercam, porque quando somos insubmissos àqueles que o Senhor colocou acima de nós, que estão perto de nós, na verdade nós estamos rejeitando o seu governo. Senhor amado, dá-nos um coração submisso. A dobrarmos o nosso joelho pelas autoridades que compõem o nosso município, que compõem o nosso